Aleluia, Senhor. Aleluia. Pai, abre os olhos do nosso coração, Pai. Não deixa nada paralisar a nossa vida, Pai. Não deixa o medo, as circunstâncias, as dificuldades, as doenças, a falta de dinheiro, nada vai paralisar o que o Senhor tem para nós. Nada vai paralisar o trabalho que está sendo feito. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor morreu na cruz do Calvário, desceu às regiões mais profundas da terra, pregou aos espíritos em prisão, subiu aos céus, levou cativa ao cativeiro, Senhor. Então não há prisão, não há demônio, não há diabo algum que possa impedir aquilo que nós estamos fazendo, porque nós somos do Senhor, nós somos do Senhor, nós somos do Senhor, nós somos do Senhor, nós somos do Senhor. Mas bate palma mesmo, irmão, bate palma mesmo. Se é para o Senhor, pode ser melhor. Aleluia, 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 aleluia. Pode se assentar, queridos, podem se assentar. Eu sempre falo para o Rafael assim, que eu tenho muita dificuldade de falar coisa que o pastor Cirilo não falou, né? Ou replicar alguma coisa que ele não disse, né? Ou dar alguma ordem que ele não daria, né? Então, hoje, né, houve uma dúvida, né? Alguns irmãos, né, ficaram com dúvida se haveria Tadel ou não, né? Eu queria te fazer uma pergunta assim: domingo vai ter culto aqui na igreja? Vai ter culto na igreja? Por que vai? Se não tivesse culto, alguém avisaria? Sim ou não? Estou perguntando, alguém avisaria? Aí eu vou te perguntar, alguém falou alguma coisa, alguns dos pastores no púlpito, no microfone, que não haveria Tadel? Alguém ouviu uma notícia assim? Então sempre vai ter Tadel. Você deu algum aviso domingo aqui, Rubens, que não ia ter Tadel? Rafael? Deu? Pastor Cleito, você deu algum aviso? Então, essas coisas, irmãos, não pode haver confusão mais com essas coisas, porque ninguém aventou a possibilidade de que não haveria Tadel. Então, a gente nunca pergunta se vai ter culto no domingo, porque domingo vai ter culto. O Tadel vai ter terça-feira que vem. E terça-feira que vem, se a gente fosse pensar no feriado, né? Vamos pensar assim, o feriado, né? Semana que vem é feriado de novo, né? Vai ter culto na igreja por causa do feriado? Vai. Se alguém tem que viajar, fazer, mas a igreja não pode parar em detrimento dessas coisas. Nós vamos continuar em frente, ok? Ok? Ok, gente? Ok. Eu falo isso com muito amor, né? Porque é o tipo da coisa que não pode acontecer mais no nosso meio isso, né? Segunda coisa, hoje o pastor mandou uma mensagem no grupo do MDA e é o seguinte, né? Não a gente pode dizer assim, não é que é proibido, é que não está liberado ninguém fazer MDA, reunião, na hora do Tadel, na hora de culto da igreja. Esses horários não é para fazer reunião, não é para fazer visita, é o dia de estar no Tadel. Domingo à noite é dia de estar na igreja. Posso ouvir um amém? Então a gente precisa aprender a fazer isso. Então, às vezes as pessoas marcam MDA na hora do Tadel, marcam para resolver alguma coisa na hora do Tadel. Então, até então, o pastor Cirilo, né, deixou assim, terminantemente
proibido de fazer isso, né? Então, estou replicando aqui o que ele diz. Então, quando a gente tem alguma coisa para resolver, tem que ser fora desse horário. Então, essa hora de 8 da noite até 9h15, 9h30, é o dia do Tadel. E essa reunião é muito importante. Para nós é muito importante. Ela é, talvez, a reunião mais importante, embora as pessoas entendam diferente, né? Essa reunião é a reunião mais importante da igreja, porque é a reunião onde nós falamos para os líderes da igreja, onde o pastor direciona as coisas para nós, é onde para nós recebemos a rota daquilo que a gente está fazendo. Posso ouvir um amém? Então, os líderes de célula, todos nós pastores, né, estando escalado para pregar ou não estando, nós precisamos estar aqui. O pastor falou até, primeiro por modelo, né? Nós somos a forma que forma as pessoas. Se nós não estamos aqui, as pessoas também se sentem desobrigadas de estar. Se você é líder de célula, se você é supervisor, você não vem para o Tadel, o seu liderado, o seu discípulo, ele também se sente liberado para não estar aqui. Então, nós precisamos levar muito a sério isso. Amém? Amém, queridos? Então, não é a hora, essa hora não é hora de reunião, não é hora de conversar nada, é a hora do Tadel. Pastor, abre aí no WhatsApp. Abre aí, Rafa, para mim rapidinho, aquela mensagem, que eu vou ler ela dele, que ele mandou para a gente. Está aí, Rubens? Está aí, Rubens? Isso. É no meus amados pastores. Aqui. Ele mandou duas, né? Ele disse assim: hoje, queridos, hoje teremos Tadel, normalmente de 20 a 21h15. Ou, né, às vezes passa um pouquinho, né? Às vezes passa não, às vezes eu passo um pouquinho, né? Peço, por favor, não fazerem discipulado ou consolidação na hora do Tadel, nem qualquer outra coisa. Quero que todos estejam no salão do início, vou repetir, quero que todos estejam no salão do início até o fim. Peço principalmente aos líderes que devem, ele disse, pagar exemplo, dar exemplo para os liderados, não irem apenas para marcar presença, mas para receber de Deus, permanecendo na reunião do princípio ao fim. Aí vem, peço ao palestrante, essa aqui é um recado para mim, né? Ou para nós, né, também, né, Rafa? Então, é importante que todo mundo entenda isso, né? Há um tempo atrás eu falei aqui, né, pastor Cirilo deu um recado lá, pastor Cleito representa o pastor Cirilo na reunião dele, pastor Rubens representa o pastor Cirilo de domingo de manhã, pastor Rafael representa o pastor Cirilo e eu represento o pastor Cirilo na terça-feira aqui. Então nós aqui, nós representamos, quando nós não honramos qualquer um desses homens, qualquer uma dessas atividades, cada líder de célula representa o pastor Cirilo dentro da sua célula. Você fala em nome dele, você fala em nome do Senhor, mas você é uma autoridade ali, delegada, estabelecida pela liderança da igreja. Então, é importante que todos nós entendamos isso. Posso ouvir um amém? O irmão ali, como é? Eu esqueci seu nome, santo. Da rede de crianças. Maurício representa o pastor Cirilo na rede de crianças. Então, nós precisamos entender isso, né? E eu falo isso com amor, com respeito. O objetivo não é ofender ninguém aqui. Mas, se nós queremos que os liderados ouçam a nossa voz, eles precisam primeiro olhar para aquilo que nós fazemos. Amém, queridos? E nós estamos aqui para sermos melhores. Posso ouvir um amém? Ok. Abra sua Bíblia
em 2 Samuel capítulo 15. Versículo 11. Olhe para mim aqui, irmão. Nos últimos Tadéis, assim, a impressão que, às vezes, você ouvindo o que a gente fala, é que eu tenho uma facilidade de ver erros nos homens de Deus, né? Nos homens da Bíblia, né? E é porque a gente tem uma ideia, às vezes, errada, né? Porque a vida desses homens da Escritura, desses líderes da Escritura, eles nos inspiram a amar o Senhor, não é verdade? Posso ouvir um amém? Quando você olha para a vida de Moisés, você olha para a vida de Abraão, você olha para a vida de Jacó, a vida de Davi, a vida de Josué, todos esses homens, eles nos inspiram a sermos bons líderes, a homens de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a vida deles também nos ensina o que nós não devemos fazer. Então, esses homens, eu gosto muito do livro de Tiago, porque o livro de Tiago, lá, lembra quando a Bíblia diz assim, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou, né? Pastor Cirilo, há um tempo atrás, ele falou uma frase para mim, eu guardei essa frase, e eu comecei a olhar com a minha visão com relação aos homens de Deus, ela deu uma apurada. E ele disse uma vez, falou assim, Dani, homens bons fazem coisas ruins. E por incrível que pareça, quando você olha para as Escrituras, você vê os grandes homens da Bíblia. Se a gente não precisa ir longe, olha para o Abraão. Abraão, né, quando Deus fala de Abraão, ele fala assim, Abraão, quem era Abraão? Abraão era meu amigo. Deus falando, o testemunho do Senhor a respeito de Abraão era, Abraão, meu amigo. Mas o homem que era o amigo de Deus, e que Deus, por mais de uma vez, ele reiterou isso, chamando Abraão de amigo de Deus. Ele dizendo, é meu amigo, ele é meu amigo. É meu amigo pessoal. O homem amigo de Deus, que teve aquela experiência de fé poderosa, de entregar o filho para o Senhor. Aquele mesmo homem entregou a mulher, passando uma vez por uma terra. A Bíblia diz assim, que Abraão, temendo pela sua vida, disse o seguinte, fala assim, olha, quando aqueles homens daquela terra olharem para você, eles vão perceber que você é muito bonita, e eles vão me matar por você. Então você não vai dizer que é minha mulher, você vai dizer que é minha irmã. E Abraão não fez isso uma vez, ele fez isso 2 vezes. E numa dessas vezes, existe uma possibilidade, uma boa parte dos estudiosos dizem que um desses reis chegou a possuir a Sara. Aí eu te pergunto, como é que um homem de fé, um homem como Abraão, pode pegar a mulher e entregar a mulher para ser boi de piranha? Não sei se você conhece essa expressão, boi de piranha. Alguém sabe o que significa? Eu já morei no Mato Grosso, né? Então, quando tem a cheia do Pantanal, o que eles fazem? O Pantanal, o rio Paraguai, é muito cheio de piranha. Então, quando está perto de encher o rio, para atravessar a boiada pelo rio, eles jogam um animal mais na frente, 1 ou 2 ou 3 animais mais na frente, e sacrifica 2 ou 3 para que a boiada possa passar por aquele lugar. Então é o boi de piranha. Quer dizer, eles sacrificam 2 ou 3 para poupar o rebanho. E o Abraão, ele fez mais ou menos isso. Ele entregou a mulher para ser boi de piranha, para poupar e preservar a sua própria vida. Aí eu entendi o que? Um homem bom pode fazer uma coisa ruim. Sem falar disso, tem Elias, enfrenta 450 homens endemoniados num dia. Num dia, irmãos. E ele zomba,
né? Vocês lembram disso? Ele zombou, ele zoava a cara dos caras assim, pagava mó madeira para eles assim, grita mais alto, quem sabe, Baal está dormindo. E eles clamaram, e depois começaram a giletar o seu próprio corpo, a cortar o próprio corpo, e Baal não ouviu. E Elias, de repente, manda colocar o sacrifício, manda fazer o altar, e manda jogar água no altar. E ele fala assim, joga mais, molha mais, né? Um homem de fé, irmãos, pensa nisso, um homem de fé, cheio de Deus, que enfrenta 450 homens. Esse homem, de repente, no dia seguinte, a Bíblia diz assim, que Jezabel, mulher de Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Aí quando Jezabel ficou sabendo, a mulher do rei ficou sabendo o que ele havia feito, ela mandou um recado para Elias, ela nem foi lá, avisa aquele profetinha de meia batata, que antes do dia terminar ele vai morrer. E a Bíblia diz o quê? Que Elias, temendo pela sua vida, fugiu. Fugiu de uma mulher. Aí quando você lê o Tiago diz assim, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou. E por 3 anos não choveu. E orou de novo e voltou a chover. Era um homem como você e eu. Então, o bom, quando você consegue enxergar isso, você consegue ver que os homens da Bíblia eram homens bons, cheios de sonhos, de fé, de paixão por Deus, apaixonados, muitos deles assim, apaixonados pelo Senhor. E esses homens, num momento de loucura, meteram o pé na jaca, chutaram tudo para cima. E a gente aprende com eles. E eu aprendi muito, eu tenho aprendido muito com a vida de Davi, né? Se você olhar a vida de Davi, que é o exemplo mais clássico, né, de todos nós aqui, né? O cara tinha tudo, se encantou por uma mulher e foi dominado pela paixão da sua carne e não conseguiu, esqueceu tudo, esqueceu o quanto amava a Deus, esqueceu tudo que Deus havia feito a favor dele, e ele desejou a mulher, a única esposa que aquele homem tinha, até o ponto do dia que o profeta um dia chega para ele, ele falou assim, rei, o que você faria se um homem que tivesse muitas ovelhas, deixasse todas aquelas ovelhas e fosse lá e pegasse aquela única ovelha daquele homem? Aí ele levanta, cheio de pudor, de religiosidade, porque a gente é assim, quando é para tratar o erro dos outros, nós somos impiedosos, não é verdade? Quando é para tratar os outros, é assim, é com crueldade, né? Se puder dissecar a pessoa, você disseca. Assim, quanto mais ela sofrer, melhor é, né? Então, a correção, quem bate, é igual quem bate em filho, é polícia, irmão. Pai não bate, pai corrige. Mas de repente a gente tem essa cultura impiedosa, implacável, sabe? A cultura do reino de Deus é inclusiva, não é exclusiva. A tendência natural é a gente se fechar e não querer deixar ninguém entrar. É igual música é muito assim, né? Assim, não deixa ninguém entrar, não deixa ninguém. A gente quer selecionar, mas na verdade, às vezes por trás dessas coisas existem outros tipos de sentimentos que não são agradáveis a Deus. Então, e isso não desqualifica você e eu. Isso nos ensina que a gente é ser humano e que a gente tem que melhorar. E todos nós temos que melhorar. E quando eu penso nisso, eu tenho olhado para Davi, assim, a liderança de Davi, ele como pai, ele provavelmente, assim, a gente podia dizer assim, que ele fracassou em todos os sentidos como pai. Ele faltou exemplo, faltou a presença, faltou o cuidado, faltou amor, né? Isso, em nenhum momento, nunca eu achei assim,
que Davi não amava os seus filhos, porque depois de Absalão ter feito tudo que fez, o Davi, ele chorou a morte de Absalão, porque filho é filho. Aleluia, irmãos. Neivinha, um dia a Késia falou assim: pai, e se fulano desejar voltar? Eu falei assim: minha filha, eu vou receber. Por quê? Porque ele é meu filho. Aí o Davi, depois de toda a traição de Absalão, de tudo que Absalão havia feito, o coração de um pai, o coração perdoador de um pai, um líder que não tem capacidade, que não consegue perdoar um liderado, perdoar uma pessoa, ele começa a perder as qualificações para continuar liderando, né? Aí ele diz assim: Absalão, Absalão, meu filho, eu queria estar no teu lugar, eu queria morrer no teu lugar, antes fosse eu do que você. Era o coração de um pai. Isso não quer dizer que ele não amava o filho, quer dizer que ele fez do jeito errado, quer dizer que ele conduziu do jeito errado. Então, mas existem muitas qualidades na vida de Davi que nós precisamos olhar. E eu queria hoje, talvez começar hoje, eu dei um tema aqui, interessante tema, diz assim: as verdadeiras marcas de um líder aprovado por Deus. Quais são as marcas de um líder aprovado por Deus? Eu não li nenhum comentário bíblico, né? Hoje eu simplesmente esbocei, organizei as minhas ideias daquilo que Deus havia falado comigo nesses últimos tempos. E essas coisas aqui, quando eu olho para isso, eu vejo que todo manual de liderança está na Escritura, está na Bíblia. A gente precisa abrir o nosso coração, abrir os olhos do nosso entendimento. Deus tem que abrir para a gente compreender essas coisas. E eu cada dia que passo, eu compreendo mais isso, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a necessidade, qual que seria a razão, qual que é o principal objetivo da gente cuidar de alguém. Por que nós temos que cuidar bem das pessoas? Por que nós precisamos assim nos preocupar mais com as pessoas? E quando eu olho para aquela criança ali, sentado no colo daquela mãe, ele está ali despreocupado na simplicidade da sua infância. E quando eu li esse texto aqui, eu achei tremendo. Versículo 11, no capítulo 15 de 2 Samuel, diz assim: e de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. E a expressão que mais marcou é que Absalão, ele estava mal intencionado, ele era um líder mal intencionado. Ele tinha razões erradas, ele tinha motivações erradas. Ele não tinha somente a motivação. Por um tempo, e eu já falei isso nas outras vezes, que aquela amargura mobilizou Absalão, atraiu o próprio pai. E de repente, meu irmão, aquele homem, com aquelas coisas, eu queria dizer assim, aquela missão oculta dentro dele. Ele tinha uma missão oculta dentro dele. E ele começou a querer ser rei em Israel. Que desejou a governar Israel. Tomou o lugar do próprio pai dele. E ele violentou a liderança. Ele estuprou tudo. Ele quebrou tudo. Ele quebrou os valores de Deus. Ele rompeu com tudo. Ele queria ser o rei. E ele usurpou aquilo. E a gente vê tanto líder hoje querendo usurpar as coisas, querendo ser o que não é, querendo ser o que o outro é, né? Às vezes as pessoas querem
ser o que a gente é, mas não quer construir a história de vida que a gente construiu. E tem toda uma história de vida. Não basta querer ser igual ao pastor Cirilo. Tem toda uma história de vida por trás disso. Às vezes as pessoas não querem construir a história. E Absalão, ele foi esse tipo de líder que ele não quis construir uma história. E o pior disso, né, meu irmão? Por que nós temos que cuidar bem das pessoas e de nós mesmos? Porque as pessoas, elas vão seguir um líder, ainda que ele tenha más razões, ainda que ele tenha uma missão oculta dentro do coração. Ele está desejando outra coisa, ele quer ser outra coisa. Ele fala uma coisa, mas pensa outra. Ele está dizendo que é algo, mas é outra coisa. Ele tem outro objetivo. A Bíblia diz que os homens de Israel seguiam Absalão, e diz isso, na simplicidade do seu coração. E às vezes, meu irmão, quando alguém se levanta na igreja, quando um líder às vezes sai da igreja e leva um grupo de pessoas, a tendência natural é a gente falar assim, só foi rebelde, e é uma mentalidade errada. Por quê? Porque às vezes não vai só o que é ruim, vai também o que é bom. E a Bíblia diz assim, que eles iam na simplicidade do seu coração e nada sabiam daquele negócio. Então eles estavam seguindo Absalão, sem saber do negócio que havia dentro do coração dele, do plano maquiavélico que ele estava criando. Então, quando a gente pensa em cuidar das pessoas, nós precisamos cuidar bem das pessoas, irmãos, em razão disso. Efésios 4,14 diz assim, ele diz assim, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. E vírgula, e ele diz assim, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Você percebe? Absalão, ele liderou uma rebelião contra o seu pai. Vocês estão entendendo? Mas eles iam na simplicidade. Então nós, discipuladores e líderes, a gente precisa ter um coração correto, para que você e eu, a gente possa guardar as pessoas, por causa da pureza e da simplicidade que muitas vezes no coração dessas pessoas existe. Eu vejo assim, quando a gente volta do encontro, esses irmãos, eles ficam tão apegados a nós, tão apegados, tão apegados, tão apegados, eles passam a nos amar tanto, 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 porque a gente, então, se o líder tem um coração errado, ele começa a quebrar algumas coisas. Então, a liderança, nesse sentido, ela não pode ser por manipulação. Ela não pode ser extorcista. Não pode ter um objetivo errado de querer extorquir, tirar algo da pessoa. A liderança, nesse sentido, não pode ser imposta e forçada. Ela não pode ser coagida. Então, irmãos, eu aprendi com Davi, nesse episódio, uma lição tremenda de liderança com Davi. Eu aprendi, sabe, irmãos, que os verdadeiros líderes, eles têm marcas, né? E a gente tem que estar atento a isso. Atento para identificar isso e atento para gerar isso no nosso coração, né? Vocês estão entendendo? Primeira marca que um verdadeiro líder tem. Primeira, o verdadeiro líder, ele não luta e nem trabalha para ser líder. Vou repetir. O verdadeiro líder, ele não trabalha e não luta para ser. Ele é por excelência. A liderança, nesse caso, é a diferença entre um chefe e um líder. O líder,
ele guia as pessoas por inspiração. O chefe, ele guia as pessoas por imposição, por manipulação. Ele força as pessoas. Ele extorque as pessoas. Ele violenta. Sabe, meu irmão, o discipulado é uma coisa tão linda, principalmente quando as pessoas, elas, depois de um tempo, elas confiam a vida delas a nós. Elas entregam tudo para nós. Elas entregam seus defeitos, elas entregam as suas fraquezas, suas dificuldades, seus terrores, seus medos. Elas entregam tudo que elas têm para nós. Então, o verdadeiro líder, ele não tem que impor isso sobre as pessoas. Ninguém, quem é, ele não precisa forçar que é. Ele não precisa dizer que é. Ele simplesmente é. Posso ouvir um amém? E nesse sentido, quando eu estava olhando, a primeira reação de Davi, quando o filho dele se levantou contra ele, está no versículo 14, quando diz assim: disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Parem para pensar nisso. Davi tinha com ele 600 homens, dos guerreiros mais perigosos, mais habilidosos, andavam com Davi. Eram 600 homens. Então o exército mais perigoso estava com Davi. Joabe, Itai, Abissai. Esses homens, quando a Bíblia fala dos valentes de Davi, ele fala que era um exército poderoso. Mas Davi, ao invés de ele ir para cima e resistir àquilo, ele falou assim: vamos fugir, vamos embora. E ele chega num determinado momento, ele fala assim: quem sabe o Senhor fez isso? É o Senhor que está me tirando, Ele que me estabeleceu, e é Ele que vai me tirar. Então, irmão, pare para pensar numa coisa junto comigo. Uma coisa fundamental para qualquer pessoa, para você nunca se sentir ameaçado por ninguém. As pessoas que brigam e lutam pelo poder, lutam para se prevalecer, para disputar o espaço, às vezes dentro da igreja, às vezes no ministério dentro da igreja, chega um irmão novo, com habilidades melhores, com mais bem preparado, a igreja, em vez de abrir, fala assim: glória a Deus, chegou alguém. Quando a pessoa também é um líder, assim, ele sabe o que ele faz, ele vai fechar a porta e ele vai trabalhar para impedir aquela pessoa de crescer. E o verdadeiro líder, ele não faz isso, ele não trabalha por isso, ele não luta por isso, ele simplesmente permite que Deus estabeleça ele. Você entende o que eu estou dizendo, meu irmão? É Deus que nos estabelece. É Deus que te colocou aqui. É Deus que colocou você onde você está. E é Ele que está te promovendo. Então não precisa, ficar com a síndrome da perseguição. Estão me perseguindo nessa igreja. Isso é inveja. Para com isso. Sabe por quê, querido? Se você entender bem o que eu estou dizendo, você vai entender uma coisa simples: é Deus que me estabeleceu, e é Deus que vai me tirar. Repete comigo: é Deus que me estabeleceu. Mas fala igual crente, que eu não consigo acreditar em você desse jeito. É Deus que me estabeleceu. Quem te colocou aqui? Quem te estabeleceu como líder? Você precisa brigar por isso? Não. A lição de Davi ensina isso. Primeira característica de um líder aprovado por Deus: ele não luta por posição. E a coisa mais clássica é a vida de João Batista. Quando chegaram para ele questionando ele: olha, esse Jesus, o cara que você deu testemunho, olha, ele faz mais discípulos do que você, e ele batiza mais do que você. O João Batista olhou para o discípulo e falou assim: meu filho,
Glória a Deus, porque ninguém tem nada se do céu não lhe for dado. Se as pessoas estão indo, é porque Deus levou. Se as pessoas estão ficando, é porque Deus mandou elas ficarem. Ponto final. Quem estabelece é Deus. Aleluia. Deixa Deus te estabelecer, meu irmão. Deixa Deus te colocar. Deixa Deus te levantar. Eu aprendi uma coisa na minha vida: quando Deus quer exaltar uma pessoa, ninguém vai impedir que ela seja exaltada. Ninguém, meu irmão. Quando Deus quer promover alguém, ninguém vai dizer não. Quando Ele abre uma porta, ninguém vai fechá-la. Mas, meu irmão, quando Deus fala não, é não. Quando Deus quer abater uma pessoa, Ele vai abater. Quando Ele quer sacar, Ele vai sacar. A pessoa pode lutar, pode fazer o que ela quiser, espernear, não tem jeito. Então, quando eu quero ser um líder aprovado por Deus, eu tenho que compreender isso. Eu tenho que compreender que o verdadeiro líder, ele não luta por isso, ele não trabalha por isso. Ele é estabelecido por Deus para isso. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Segunda coisa que a gente tem que entender é que a verdadeira liderança, ela nunca trabalha para o seu próprio benefício. O verdadeiro líder, ele não trabalha para o seu bem. Ele não trabalha para ele. É como nós pais. A Bíblia não fala assim que os pais é que entesouram para os filhos. Não é o contrário. Não existe uma dívida. Você percebe, meu irmão? O filho, ele cobra do pai. Ele cobra do pai quando o pai dá presente para um, não dá para o outro. Você deu para ele, não deu para ele. Não, o pai, ele tenta dar para todo mundo. Ele falou: não, meu filho, agora foi ela, mas eu vou dar para você também. Mas você percebe, meu irmão, não existe uma coisa ao contrário. Os filhos entesourando para os pais. É o contrário. Então o verdadeiro líder, o verdadeiro líder, ele trabalha para o bem dos seus liderados. Ele não está trabalhando para sustentar a posição dele. Você não vai querer multiplicar a célula para manter o status seu. Não. E quando você trabalha assim, você força as pessoas a fazerem coisas, você obriga, você manipula as pessoas. Não é assim, não pode ser assim. Quando eu pensei na vida de Davi, do versículo 15 em diante, eu vejo assim, os homens, dizendo para Davi assim: então os homens do rei disseram: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso Senhor. Então ele está saindo da cidade, e os liderados chegam assim: olha, nós estamos aqui, meu rei. Parece baiano, né? Meu rei. Nós estamos aqui, meu rei, para tudo quanto você determinar. Mas esse homem tinha um coração servidor. A liderança, nesse caso, é de serviço. Por isso que Jesus diz: quem governa, seja primeiro aquele que serve. Quem lidera, tem que ser primeiro o que serve. Então, quando você quer liderar, comece a servindo as pessoas. Então, quando os caras vieram e falaram assim: rei, fala que nós vamos, fala que a gente faz. Você percebe? Uma pessoa conscienciosa, com consciência de liderança, com coração de liderança, ele pensa diferente. Ele não está pensando no benefício dele. Ele fala assim: é verdade, perdi o meu reino, vamos lá, vai lá e quebra tudo, mata todo mundo, passa o cerol. Mas ele não pensou assim. No versículo 19, um desses homens, chamado Itai, diz assim: disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro
e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde eu vou. Volta, pois, e faze voltar os teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Ele olhou para o cara. Ele olhou para a vida do cara. Ele olhou e o Davi falou assim: meu filho, não vem comigo não. Vai ser ruim para você vir comigo. Você vai ficar. Não, mas eu quero ir. Você vai ficar. Você é um estrangeiro aqui. Você é um geteu. Eu não posso levar você comigo. Você percebe, meu irmão? É um cara que não está pensando nele. Ele não está usando as pessoas para conseguir um fim, um objetivo final. O que é? Crescimento. Nós queremos crescer, amém, queridos? Não queremos, nós vamos crescer em nome de Jesus. Mas a gente tem que entender que é diferente. Não pode ser assim. Então, a marca de um verdadeiro líder, ele trabalha não para alavancar o que ele está fazendo. Ele quer promover o reino, mas ele não quer promover o reino a custo da vida de alguém, a custo de uma baixa de alguém, de que alguém no meio do caminho fique arrebentado, destruído, por causa de um sonho egoísta. Aleluia. Você consegue entender o que eu estou dizendo, meu irmão? Sim ou não? Aleluia, irmãos. Mas a Bíblia diz assim que a gente tem que ser o primeiro que serve. Aí, irmão, fica uma coisa tão natural, porque automaticamente esses homens, quando viram o cuidado do Davi pela vida do Itai, os caras estão dispostos a fazer tudo. Sem imposição. Então, às vezes eu entendo muito bem o pastor Cirilo. Estou começando a compreender quando ele fala isso. Eu falo assim: pastor, temos que obrigar as pessoas. Ele fala assim: não, meu filho. Nós temos, como é que ele fala? Nós temos que convencê-las. Como é que ele fala, Rafael? É atrair ou fazer com que elas compreendam por elas mesmas, ensinarem elas a amarem aquilo que a gente ama, ensinar elas fazerem aquilo que nós fazemos. Então, nosso ímpeto de querer alcançar a meta, chegar no final, a qualquer preço. Então a gente acaba arrebentando um monte de gente pelo caminho. Irmãos, e está aqui um cara que é expert no assunto. Como eu já machuquei pessoas. Como eu já deixei soldado para trás. A pessoa não querer mais o evangelho. Não querer mais liderar na vida. A pessoa tem pavor disso. Alguns de vocês, quando vieram para cá, vieram em razão disso. Em função disso. Por que a gente vai ser diferente? Por que a gente vai ser igual? Por que a gente vai tratar as pessoas igual como nos trataram? Irmão, as feridas mais profundas que eu tenho na minha alma foi minha liderança que produziu em mim. Marcas assim, pastor Cirilo sempre fala assim: Dani, confia, calma, confia em mim, cara. Se entrega. Eu quero o teu bem. E é verdade, quer mesmo. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Sabe qual que é a grande sacada de tudo? É uma coisa simples: amor. As pessoas respondem ao amor. As pessoas respondem quando elas são amadas. As pessoas respondem quando elas são compreendidas. As pessoas respondem. O nosso papel é exatamente isso. Não trabalhar pela posição, mas
trabalhar para deixar essas ovelhas, elas se sentirem seguras. A sua célula tem que ser um lugar de segurança, onde ela se sente segura. O MDA, quando ela está com você, ela se sente segura. É o meu pai que está aqui cuidando de mim. Ele está trabalhando pelo meu bem. Ele está trabalhando pelo meu cuidado. Aleluia, irmãos. A terceira marca desse líder, e eu vou encerrar aqui hoje, talvez continue semana que vem, é que além dessas duas coisas, quer dizer, o verdadeiro líder não trabalha para ser líder, e nem luta por isso, né? O verdadeiro líder, ele trabalha para o bem dos seus liderados e não para o seu próprio bem. É igual negócio. Tem gente que é tão mau caráter quando vai fazer negócio, que ele faz negócio, o importante é que ele ganhe dinheiro, que se dane o cara. Sabe aquela coisa? Bom para mim, tá bom. Se não tá bom para você, que se dane. E não pode ser assim. Negócio tem que ser uma via de mão dupla. Você tem que oferecer um bom serviço e a pessoa pagar por aquilo e ela está satisfeita, fala assim, eu fiz uma boa compra. E se ela voltar lá no pós-venda, você vai ser o melhor pós-venda, sabe por quê? Porque aquele cliente é mais importante do que o dinheiro que deu no seu bolso. É o conceito correto. Aleluia. Posso ouvir um amém de crente? Aleluia. Terceira característica de um líder aprovado por Deus é que esse líder inspira as pessoas a segui-los na visão de Deus e até mesmo no deserto. E eu comecei a pensar uma coisa, a coisa mais difícil para a gente, irmão, é ter as pessoas junto conosco quando a gente está numa fase difícil da nossa vida. Inspirar as pessoas a caminhar para uma coisa assim, que é para ir para meio de um negócio. Imagina, Davi, ele está saindo do reino, perseguido, envergonhado, difamado, caluniado, assim, totalmente esculachado. Eu fico imaginando a autoestima desse homem. Na verdade, como é que estava a baixa estima? Ele estava lá embaixo, ele estava se sentindo um zero à esquerda. Quando começaram a tirar pedra nele, jogar pedra e chamar, homem, você é um homem de sangue, você é um homem de Belial. Eu fiquei imaginando aquele homem que acabou de ser traído pelo filho, que o próprio filho fez aquilo com ele. Ele está indo assim, ele está destruído emocionalmente, e vem um cara e chama assim, seu assassino, seu sanguinário. Eu fico imaginando a alma desse homem. E ao mesmo tempo eu fico imaginando as pessoas em volta dele. Quando ele fala, se Abissai fala assim para ele, rei, cara, deixa que eu mato esse cara. Quem é esse cara? Aí Davi, ele fala assim, meu filho, quem sabe Deus colocou isso? De repente eu sou tudo isso mesmo. Deus o sabe. Rapaz, eu fiquei moído lendo isso. E um dos grandes desafios para liderar é quando a gente tem que conduzir as pessoas a uma visão. E pare para pensar nisso, irmão. Você percebe, é uma coisa, quando você está liderando, e você está conduzindo as pessoas, e você tem dificuldade de fazer com que as pessoas entendam aquilo que você está fazendo. Ou a dificuldade de conduzir as pessoas a fazer aquilo que você está fazendo. Aí você vai fazer o quê? Vai enfiar a goela abaixo? Vai obrigar? Vai chamar de rebelde? Seu rebelde! Não. Você percebe que Davi, ele começa a inspirar as pessoas. E ele inspira as pessoas a seguir ele.
E ele está indo para o deserto, para o Itai. Ele disse: eu nem sei para onde eu vou. Na verdade, ele estava ali totalmente sem destino algum, sem saber qual é o próximo passo que ele daria. Mas as pessoas estavam com ele. E eles falavam assim: rei. O Itai chega para o rei e fala assim: olha. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Yes. Aleluia, irmãos. Aleluia. Sabe o que é isso? É inspiração. Os caras falam assim: pô, eu tenho que estar junto com esse cara. Ele se torna uma pessoa desejável, de estar junto com a pessoa. Eu quero estar com esse cara. Eu quero estar junto com esse líder. Nossa, puxa vida. Hoje eu ouvi um elogio de alguém elogiando o Rafael, de alguém que estava com muita dificuldade de ficar na IBC. E ele falou assim: olha, ele está se reencontrando, porque o Rafael está indo lá, um dia vai na casa dele, aparece lá, né? Depois eu falo que e ele fala assim que o cara falou assim, ele voltou a se reencontrar, ele voltou a ter prazer porque ele encontrou alguém que está inspirando ele a continuar andando em frente, não impondo. E o cara, até o Zé falou assim, que ele está com jeitinho. Sabe, meu irmão, não tem gente difícil, é a gente que não sabe lidar com as pessoas. As pessoas são diferentes. São diferentes. Cada um de nós é diferente. Cada um tem um valor, cada um tem uma particularidade. Ninguém é igual a ninguém. Mas você percebe, quando a gente encontra isso, você inspira a pessoa. Você faz ela sonhar o que você está sonhando. Você dá um sonho para ela. Não o seu sonho, o sonho de Deus, que é o teu sonho. E ela passa a sonhar com você. Ela passa a acompanhar, a seguir você naquilo que você está fazendo. Porque é por inspiração. E quando você vê no versículo 18, diz assim: todos os seus homens passaram ao pé dele. Também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Quer dizer, não quer dizer que a gente não vai passar por momentos difíceis na nossa liderança. Mas os nossos liderados, nesses momentos difíceis, eles vão caminhar junto com você. Sabe por quê, irmão? É uma coisa simples. Quando você chora com os que choram, as pessoas vão chorar junto com você. Lembra quando a Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a... Você percebe? Quem que é alvo de misericórdia? Quem exerceu a misericórdia. Quem é alvo do amor? Quem praticou o amor. Você percebe? Quando ele diz assim, o que é o amor? O amor, ele diz assim, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal. Você percebe? Tudo no amor não é sentimento, tudo no amor é atitude. O que o amor faz? O amor sofre a perda. O que o amor faz? O amor faz bem, não faz mal. Quando a gente ama, a gente vive desse jeito. Aleluia? Aleluia, irmãos? Aleluia? Vamos ficar em pé? Levante as suas mãos ao Senhor. Fala assim: Senhor, eu quero ser um líder melhor. Ore para que Deus te estabeleça mais ainda, meu irmão. Ore para que Deus não fique, para que se existe um sentimento de poder no coração de qualquer um de nós, que esse sentimento caia por terra no nome de Jesus, que a gente tenha as razões certas. Levante as suas mãos, ore, abra a sua boca e ore, para que você seja um líder aprovado por Deus.
para que você seja um homem aprovado, uma mulher aprovada, que trabalha pelo bem dos outros, não pelo seu próprio bem, que trabalha pelo bem dos outros, que trabalha para fazer bem para o outro, que trabalha para servir o outro, não para ser servido, que trabalha pelo cuidado de alguém. Aleluia, Senhor. Oh Deus, oh Deus. Sabe, que Deus faça você um líder inspirativo, que a sua vida inspire as pessoas a amar o Senhor, que a sua vida inspire as pessoas a desejar o que você mais deseja, que a sua vida inspire as pessoas a fazer discípulos, porque você as inspira isso, você faz com que as pessoas desejem isso. Oh, xarabagadaramamamanai. Oh, xarachaca. Oh, Espírito de Deus, ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pela nossa negligência, Senhor. Perdoa, Senhor, por toda a luta pelo poder, Senhor, por toda a luta para se estabelecer. Às vezes, para se estabelecer, tecer críticas, desmerecer as pessoas, para valorizar aquilo que eu faço e eu sou. Em nome de Jesus, retira isso do nosso meio, Pai. Trata o nosso coração, Pai. Trata o nosso coração, Pai, para trabalhar pelo bem da pessoa, pelo bem dos discípulos, pelo cuidado deles, pelo zelo que há por eles estarem no centro da vontade de Deus, por eles estarem cheios, serem cheios de Deus, Senhor. O que arder no nosso coração é o zelo pela tua casa, não o desejo de ser melhor, de ser visto, de ser reconhecido. Oh Deus, em nome de Jesus, gera em nós aqui homens que inspirem outras pessoas, que inspirem os discípulos da célula, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhe para mim aqui, meu irmão, sabe, nossa oração é que as pessoas olhem para nós e desejem aquilo que nós somos e nós temos. Você entende o que eu estou dizendo, irmão? As pessoas falam, eu quero ser igual a esse homem, eu quero ser igual a essa mulher. E é assim que as pessoas vão andando, é assim que elas crescem. Pastor Abe Uber fala uma coisa, e eu ouvi ele falar: nada que seja forçado dá certo. Existe um desejo assim muito grande de todos nós pastores, assim, de Deus levantar mais trabalhadores, de levantar mais discipuladores na igreja. Esses dias eu estava conversando com o Rafael assim, tem sido um tempo precioso e um tempo difícil, né? Mas Deus tem falado muito comigo nessa palavra, sabe? Nós fomos chamados para inspirar as pessoas. Aleluia, aleluia, irmãos. Sabe o que é o sal da terra? O sal da terra é para dar sede nas pessoas. Você entende o que eu estou dizendo? A pessoa olha assim, puxa vida, eu quero isso, eu quero ser como você é, eu quero fazer o que você está fazendo, quero fazer nesse mesmo pique, nesse mesmo fogo, eu quero isso sobre a minha vida, no nome de Jesus. Amém, querido? Amém, amém. O Senhor guarde a sua vida, seja uma semana poderosa, de discipulado, de muito trabalho e com muitos resultados. Aquele que semeia chorando, voltará com seus feixes cheios e jubilosos, em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Se você trouxe sua oferta, seu dízimo, vamos ofertar ao Senhor. Traga a sua oferta até o Senhor, e nós estamos encerrando o nosso Tadel. Traz os seus discípulos
na próxima semana. Em nome de Jesus, não venha mais sozinho. Perdeu um negócio desse, é bom demais para ser um homem falando, é Deus, é só o Senhor. Aleluia. Vai na paz, o Senhor te abençoe e te guarde, no nome de Jesus.